A batalha começou. O Yeseraton. Os exércitos de Elohim. Mahanaim estão prontos para a guerra. O Yetzirah se aproxima. Sorrateiro, ele está à espreita. Quer nos tirar o direito à árvore da vida. Quer nos destruir. Avante, guerreiros! Mahanaim. Por Hashem e pela Torá. Mahanaim. Parashat Beshalach. Baruch Hashem, Shalom Shalom, estamos de volta em nosso canal Mahanaim. Eu sou a Magachaya. Vamos estudar hoje a Parashat Hashavua, a Parashat Beshalach. No nosso canal existem várias playlists com diversos assuntos pertinentes à Torá. Todos eles são recheados de ensinos dos sábios, ensinos dos escritos, ensinos da Torá Sagrada, da Brit Hadashah, Baruch Hashem. Nosso canal é um Beit Midrash, uma casa de estudos. Todas as semanas temos por obrigação estudar a Parashat Hashavua e demais aprendizagens espirituais que envolvem a aliança sagrada que temos com Hashem. Nós temos um compromisso com Hashem e a maneira de mantermos esse compromisso é conhecendo Hashem. Como um namoro, como um noivado, como um casamento, é necessário que as partes, as almas, os cônjuges, se conheçam. O conhecimento de Hashem é o relacionamento dele com o ser humano. Por isso, Adão e Havá é citado ali no início, quando eles têm a relação sexual. É dito que eles se conhecem, ou seja, Adão conhece a Havá e neste momento eles têm a relação sexual. Com o Criador é a mesma coisa, pois eu e você somos a alma gêmea dele. Nós somos a mulher dele. Nós somos o par dele. Sendo ele homem e mulher também. Isso inclui nós como mulheres e homens também, sendo o par de Hashem. Pois Hashem é tudo. A essência feminina e masculina contém em Hashem, está contida no Todo-Poderoso. Assim, os homens e as mulheres, que também contêm feminino e masculino em suas almas, são almas gêmeas do Todo-Poderoso. E quando nós fazemos o casamento, que é nos comprometermos com a Torá, nós temos o compromisso máximo de termos a relação íntima, de fazermos esse relacionamento íntimo, termos a relação íntima com o nosso marido, que é Hashem. Se a mulher de Hashem para de se relacionar com Hashem, para de ter intimidade com o Todo-Poderoso, para de conhecer o Todo-Poderoso e passa a conhecer deuses estranhos, forças estranhas, certo? E isto é a idolatria. Então, quando eu deixo de conhecer a Hashem, quando eu deixo de estudar a Torá, quando eu deixo de estudar os ensinos trazidos pelos sábios, que são canais do conhecimento de Hashem, para estudar futilidades, certo? Eu não estou dizendo aqui que você não pode estudar a sabedoria dos homens para o mundo físico. Você deve estudar. Mas você não pode substituir o conhecimento do Todo-Poderoso pelo conhecimento filosófico dos homens, ciências humanas. Você não deve substituir o conhecimento do Todo-Poderoso, que é a relação íntima com ele, por futilidades, certo? Isso é transgressão. Você pode sim separar um tempo para aprender as ciências dos homens, a filosofia dos homens,
o trabalho humano no mundo físico, pelo fato de que isso também faz parte de Torá. Torá também nos ensina a trabalhar a fisicalidade. Isso também é Torá. Mas futilidade não. A futilidade deve ser evitada. Não estou dizendo que a pessoa não pode ver nada que seja, vamos botar aqui, divertido, sem transgredir, né? A Torá. Pode. Mas saiba que você está criando clipá. De qualquer forma, não está criando luz. Não está. E quando a gente cria clipá, depois a gente fica mais difícil para conectar com a luz. Certo? Então, quanto menos eu me envolver com futilidades, a futilidade é chamada de vaidade por Shlomo, ali na tradução em português. Isso é a futilidade. A futilidade em hebraico, sabe o que é? É o Belial. Falei o nome da entidade, hein? Baruch Hashem. Fala a frase, Baruch, depois Shem, depois Kevod, depois Melchutô, depois Leolam Vaed. Na sua mente, fale na sua boca baixinho. Aprenda isso. Quando falar o nome de uma entidade, principalmente de noite, fale essa frase para fechar. Então, eu disse este nome para vocês terem uma ideia de quem é a futilidade. Ah, mas é só um joguinho. O nome é aquele que eu falei lá. É ele. Ai, é horrível esse nome. Eu já vi falar que ele é um ídolo antigo que tem na Bíblia e que o povo de Israel lutava contra ele. Sim, sim. É ele mesmo. Sim. É ele que vai pegar o teu tempo de se relacionar com o teu marido. O marido que eu tô falando é Hashem. E botar pra joguinho. Ele que vai pegar o teu tempo que você tem para relacionar com o teu marido e botar você para fazer lachonará. É ele. É essa clipá. Então, toda vez que a gente se envolve com essa clipá, a gente vai se cobrindo mais de casca. E a luz divina fica com mais dificuldade de entrar. Então, menos futilidades e mais conhecimento divino. Pode se envolver nas filosofias humanas para trabalhar o mundo físico, para elevar a fisicalidade no sentido de conhecimento prático das coisas. Sim, isso é elevado. Isso também é Torá. Torá também é isso. Certo? Pode sim. Claro que você não vai se envolver somente com isso, porque se você também pegar todo o teu tempo e colocar no trabalho físico, isso acaba sendo ídolo também. Se torna um Belial. Fala a frase. Baruch Hashem. Certo? Então quem não quer, para a entidade, tem que estudar a Torá. Então aquilo que eu estava falando. Abra as playlists. Abra no seu celular. Playlists. Lá você vai encontrar. Playlist de Parashat Hashavua. Você vai olhar se lá já tem a Parashat do ano passado, do ano retrasado, porque eu já tenho lá algumas Parashot. Eu acredito que a partir de Korach. A partir de Korach nós já vamos ter lá 5.784, 5.785 e Bezrat Hashem, Blineder, teremos 5.786, que é isso que a gente está agora, certo? Então Korach vai ter 3, a partir de Korach, então ainda não tem 3. Mas até agora, Bechalach, você vai encontrar uma Parashá do ano passado lá. É importante que você assista aquele vídeo. Quem está no grupo, eu deixei o link. Mas quem não está no grupo, entra na playlist. Por que é importante? Porque hoje nós vamos falar da Parashá. Eu não posso ficar aqui repetindo o que eu já disse lá, certo? Porque o conhecimento da Torá, ele é infinito. Nós não podemos parar na primeira série. Assim, vamos supor, hoje eu dou um shiur da Bechalach. Eu vou falar um assunto. Vamos colocar aqui que seja um primeiro, tá? Ano que vem, outra vez eu vou falar da Bechalach. Eu vou para outro assunto, eu vou subir na etapa. O conhecimento vai aumentando. É como se primeiro eu olhasse para o meu marido. Depois eu sorrisse para o meu marido. Depois eu fizesse aquele chaveco. Né? E aí vai aumentando a intimidade. Cada vez que você vai conhecendo o Todo-Poderoso, você vai dando abertura, você vai dando intimidade para ele entrar na tua vida, para que ele possa se relacionar com você, para que você seja a esposa dele de verdade. É muito lindo dizer que nós somos a noiva, dizer que nós somos a mulher de Hashem, a Israel, e não fazer nada para manter o casamento. Como que eu estou casada?
e eu não dou abertura, brecha para meu marido, esse casamento não vai subsistir. Em algum momento meu marido vai se enfadar de mim e vai me mandar embora. Assim Hashem manda embora aqueles que fazem um compromisso e não mantêm a intimidade com ele, não deixam que ele nem olhe para a cara deles, não dá brecha para Hashem, não dá um sorrisinho de canto de boca que seja para Hashem. Amar o Todo-Poderoso não é ficar pedindo 24 horas favores. Isso não é amar o Todo-Poderoso. Amar o Todo-Poderoso é se interessar por ele. Isso é amar o Todo-Poderoso. Então, voltando para a questão do nosso canal. Vocês têm que ter esse compromisso. Qual é o compromisso? Toda semana eu preciso estudar. Parashat HaShavua. Eu preciso estudar Haftarah HaShavua. Temos a playlist lá, já temos todas as parashot. Todas as Haftarot de todas as parashot. Vocês precisam, como nós temos o testemunho de Yeshua, vocês têm que também localizar na playlist da Brit Hadashah, a Brit Hadashah que tem referência na Parashat HaShavua, e estudar também. Nós estamos nos aproximando da festa de Tu B'Shvat. Então vocês têm que procurar na playlist Grandes Festas, Festas Moadim, o vídeo referente à festa de Tu B'Shvat e assisti-lo. Eu deixei mais 2 vídeos recentemente, acho que ontem, preparação para Tu B'Shvat, ontem, vocês têm que assistir também. Por que eu digo vocês têm que assistir? Eu quero mandar na vida de vocês? Não, eu sou a Morá, certo? A professora. Então a professora vai passar a lição. Caso contrário, não é uma professora. Não é isso? Então a lição de casa é essa que eu estou dando para vocês. É necessário que vocês estudem todo o processo que nós já temos no canal. Fora estes vídeos que são específicos da Parashá. Existem outros vídeos ali na playlist de versos. Ou se vocês quiserem olhar todos os vídeos a partir do primeiro que foi colocado lá, algum que te interesse para que você aprenda mais ainda do Todo-Poderoso, saiba abaixar pelo menos a gola da blusa para ele ver o pescoço. É necessário que nós façamos o movimento de querermos nos entregar a ele. A entrega total da mulher para Hashem é o conhecimento. Então nós precisamos estudá-lo. Hashem é infinito. Então o estudo nunca vai acabar. Quando nós chegarmos no Olam Haba, nós iremos estudar mais. Porque cada vez que nós estudamos ele, mais nós nos relacionamos, nos aproximamos, temos intimidade com ele. Como eu já ensinei para vocês aqui, a questão da relação sexual nos mundos espirituais é diferente da relação sexual aqui no mundo físico. Mas ela existe de uma forma muito mais completa e plena. E isso é um gozo infinito para a alma. Ou seja, quando nós chegarmos lá, Bezrat Hashem, iremos ter um gozo infinito com ele. Mas para isso precisamos que ele entre dentro de nós e que nós deixemos que ele entre. E para isso precisamos ter similaridade de forma com ele. E para obtermos a similaridade de forma com ele, precisamos aprender sobre ele. Assim como eu disse que podemos entrar em contato com uma alma de um grande sadiquim, ou uma tzadiká que já foi, para os mundos espirituais, através de quê? Do estudo da vida daquele grande tzadik. Então, se eu estudo sobre o tzadik, eu aprendo sobre o tzadik, e eu começo a viver como o tzadik vivia. Vamos supor, o tzadik era muito humilde. Então, eu vou aprendendo sobre a humildade com ele. E eu começo, então, a ser humilde, como o tzadik era humilde. Eu começo a aprender e ser. E nisso, o tzadik se aproxima de mim. E ele faz essa relação comigo também. Entende o que eu estou dizendo? Ele pode vir morar dentro de mim. Assim mesmo, dessa forma. Um imbur. E aí, quando um tzadik entra na gente, a gente tem uma força muito maior para fazer mitzvot. E quanto mais mitzvot a gente faz, a gente costura mais a nossa roupa espiritual para quando nós sairmos deste mundo, e tudo fica mais fácil. Fica mais fácil cumprir o Shabbat. Fica mais fácil aprender a orar. Porque o tzadik, ele é muito forte. Então ele dentro da gente vai fazer a gente avançar na nossa elevação espiritual. Entende? Imagine Hashem. Então, muitos dizem que tem Espírito Santo. Não é verdade? Não tem. São processos de Klipot. Aquele lá que eu falei o nome mais cedo. Aquele lá eles têm. Belial. Fala a frase. Baruch Hashem. Esse eles têm.
aquele que domina a futilidade. Sim, com certeza, está dentro deles. E ele é falso. Como o Paró que vamos estudar hoje. Ele vai dizer que ele é muito inteligente e que ele sabe o futuro e vai profetizar. E vai dizer palavras que os que têm, ele também já sabe da vida dos outros lá e conta para ele. E ele vai reproduzir. E os outros vão acreditar. Entende como é a jogada? Mas aqui nós estamos ligados com a pureza, com a santidade, que acontece da mesma forma. Muitas vezes o que eu digo aqui pode ser exatamente aquilo que você precisa escutar. Por isso não fique nervosa comigo, chateado comigo, porque eu estou simplesmente sendo um vaso. Um vaso para que Hashem derrame a luz da Torá para mim e para vocês. Não pense que eu não estou incluída no aprendizado, porque estou. A cada instante que eu compreendo melhor a Torá, ao passar para vocês, e isso também é uma transformação na minha vida. Baruch Hashem. Algumas coisas eu já consegui alcançar, outras não. Outras estou a caminho. Baruch Hashem. E assim nós iremos conseguir juntos chegar lá. Baruch Hashem. Então vamos entrar no estudo da Parashat HaShavua. Beishalach. Baruch Hashem. Esta Parashat vai mostrar o povo saindo de Mitzrayim, da Baruch Hashem. Finalmente saímos de lá. E deparando com o mar, em frente ao mar, Baruch Hashem. E o Paró voltou a ser Paró, né? Que ele é e nunca vai deixar de ser. E ele quis então perseguir o povo. Interessante nós notarmos que ele tomou, no versículo 7 do capítulo 14 de Shemot, e tomou 600 carros escolhidos, e com eles todos os carros de Mitzrayim, e capitães para todos eles. Por que a Torá citou um número aqui? 600. A Torá não faz nada por acaso. Nós sabemos que de Adão se desprendeu 600.000 almas primordiais, certo? Quando ele peca. Estas 600.000 almas primordiais são as almas divinas. E delas vão se reproduzir, então, todo o povo de Israel. Adão, de novo, porque Adão se quebrou, Adão tem que ser recolhido. Mas nós sabemos que quando a faísca divina cai, nós aprendemos nas aulas de Diná, né? Baruch Hashem, que quando cai a essência espiritual, né, dos mundos superiores no abismo, se torna um clipot, certo? E no Mitzrayim foi onde caiu a maior parte das faíscas divinas que se desprenderam dos mundos espirituais, inclusive os fragmentos da alma de Adão. Nisso, quando Paró reúne aqui, vocês estão vendo que são escolhidos, esses 600 aqui são escolhidos, e ele vai pegar os outros carros também. Além dos 600 que ele escolhe, ele vai pegar outros. Estes 600, não 600.000, ok? Mas 600 que ele escolhe. É como se fosse 1%, né? 1% de 600.000, isso mesmo, 1% de 600.000. Este 1%, ele vai trazer, então, a negatividade das clipot que se desprenderam a partir da faísca de luz da alma de Adão, certo? É isso que está falando aqui. O que isso aqui nos ensina? Nos ensina que quando a Parashá cita o Paró correndo atrás dos israelitas e de toda a Erev que havia também fugido junto com eles, isto mostra que nós mesmos estamos, por vezes, correndo atrás de nossa alma divina para atrapalhar a elevação espiritual que ela escolheu ter. Ou seja, o Paró, ele não vai desistir. Vou falar em outras palavras. Nós não vamos desistir de nós. A alma animal não vai desistir do corpo e de anular a alma divina. Entende? Então, todos os dias, todos os momentos que nós decidirmos sair de Mitzrayim para qualquer faceta de nossa vivência, porque sair de Mitzrayim vai ser o quê? Vai ser como um processo de diversas facetas de nossa vida.
Você pode pensar assim, eu preciso sair de Mitzrayim da mentira. Um exemplo. Eu preciso sair do Mitzrayim da Lashon Hara. Eu preciso sair do Mitzrayim do roubo. Eu preciso sair do Mitzrayim da falsidade. Eu preciso sair do Mitzrayim O roubo está incluído, sabe o que, gente? Nós estamos na Parashat, nós saímos da Parashat Bo e estamos entrando em Tubishvat, que fala sobre Maaseh, fala sobre primícias, Bekurim. É isso que a festa vai falar. Então, esse é ladrão, certo? A pessoa que não tira Maaseh, não tira Bekurim, não se preocupe. Não precisa mandar para Mordecai. Mande para um pobre necessitado. Mande para qualquer um que é de Torá sagrada também, um instrutor de Torá, uma yeshivá, uma sinagoga. Mas não retenha o Maaseh. Saia deste Mitzrayim. Ou você está pensando que você vai ser elevado e levado ao Olam Abá, roubando Hashem? Não, não vai. Certo? Infelizmente, quem rouba a Hashem vai ter que voltar para cá. E provavelmente vai voltar numa situação pior da que está hoje. Hoje está ruim, quando voltar vai estar pior. E assim vai, para quem não quer consertar. Baruch Hashem. Mas o Paró vai correr atrás. Ele vai correr atrás todo dia. Ele vai ser incansável. Ele vai pegar carros e cavaleiros e vai nos ameaçar de morte. Porque ele é a morte. Por isso é tão difícil se soltar do Paró. Por que é difícil? Porque você precisa sentir a morte dele. E ele é nós mesmos. É como se nós nos sentíssemos afogando. Algo terrível. Mas depois será libertador. A dor será passageira. Certo? Baruch Hashem. Então, Paró toma 600 também. Paró também consegue reproduzir aquilo que é da espiritualidade para trazer a morte. Pois o Paró é a morte. O Paró é o Satã interno. É parte daquela criatura que nós já sabemos quem é. Então nós temos que realmente matá-lo dentro de nós. Claro que para conseguirmos extirpar totalmente o Paró é muito difícil, como David Ameller, como os grandes Sadikim, Moshe Rabbeinu, Yeshua. Mas podemos sim tentar pelo menos domá-lo. Podemos fugir dele. Podemos enganá-lo, como Rivka fez. Podemos fingir que estamos indo para o lado dele, mas na verdade não estamos. Temos que ser muito espertos e espertas, sermos astutos, como Yeshua disse para ser. Temos que ter a serpente do Mashiach. Existe a serpente do Mashiach e existe a serpente da morte. Temos que usar a serpente do Mashiach para engolir a serpente da morte. E assim a gente consegue se livrar do Paró sem matá-lo. Mas podemos matá-lo também. Caso não demos comida para ele, ele vai morrendo de inanição e nós nos livraremos dele. Assim como David Ameller conseguiu se livrar. Para isso, muito jejum. Assim David se livrou de Satã. Assim David se livrou do Yetzer Hará dele, com jejum. David era um rei. Imagine um rei não poder comer. Para ele era muito mais difícil do que para nós. O rei tinha todas as iguarias que você possa imaginar. Kasher no palácio dele. A comida dele era feita por outros. Ele não precisava se preocupar. Então, ele rejeitava o manjar do rei para se apiedar diante de Hashem. E ele conseguiu a proeza de ter o coração oco. Ele conseguiu afogar o Paró no mar. Baruch Hashem, podemos afogá-lo. Temos que fazer o esforço necessário. Temos que encarar que o sofrimento que vem para nós é o sentimento da morte que o próprio Paró causa em nós. Com isso, quando nós tiramos a nossa atenção do Paró em si e colocamos a atenção em Hashem, fazendo aquele conhecimento que eu falei no primeiro momento, voltando o nosso querer, a nossa vontade, o nosso tempo, tudo para Hashem, o Paró vai morrer
de inanição. Ele vai ficar com fome e com sede, largado, afogando nas águas do Yam Suf. Baruch Hashem. Mas para isso nós temos que ser fortes e fazermos ouvido de mudo para o Paró, quando ele estiver falando pra gente que a gente é muito coitadinho por estar passando por certos sofrimentos. Vamos pensar o seguinte: o sofrimento é óbvio que é merecido, pelo fato de que nós não sabemos o que aprontamos na vida anterior. Mesmo sem saber, podemos ter uma ideia de o quão terrível foi o nosso comportamento nos mundos superiores, desde o Necudim, quando rejeitamos a luz divina. Não é verdade? Depois nos envolvemos com a serpente. Tudo isso faz parte de um tikkun que precisa, então, ser consertado. E para isso, temos que sentir o sabor da morte. A morte não é nada gostoso, não é nada bonito. Por isso nós sofremos. O sofrimento não vem de Hashem. O sofrimento vem da morte que está em nós. Para que nos livremos da morte, ela precisa ser arrancada de nós. E quando alguém tenta, no caso, nós mesmos, com nossa alma divina, tentamos nos desvencilhar da morte, ela vai tentar nos agarrar. E suas unhas, cheias de dor, suas unhas são cheias de escuridão, suas unhas são cheias de inflamação, de putridão, de odor fétido, de fedor. Isso mesmo. É isso que está lá no estudo que fizemos de Tu B'Shvat, que a terra recebe o fedor do homem. Por isso que o corpo tem que ser enterrado, pois a terra foi a primeira a errar e ela leva sobre si, então, o nosso pecado. A terra também faz parte da correção do ser humano. Todas as criaturas de Hashem fazem parte da correção, inclusive a morte. Por isso agora entendemos sobre o sofrimento. A morte precisa participar. Ela se agarra em nós nos desvencilhamos dela, nos afastando dela, e ela tenta nos agarrar. Quando ela se finca em nós, suas mãos, nós sentimos o sofrimento. O sofrimento pode ser qualquer coisa. Pode ser alguém que vem fazer maldade para nós. Pode ser um trabalho muito difícil que temos que fazer. Pode ser uma maldade injusta que se levanta. Pode ser qualquer coisa, miséria, doença. Pode ser qualquer coisa, rasverhalila, clipot. São coisas horríveis, ruins, nada de bom, tudo negativo. Isso se agarra no momento que a gente tenta se desvencilhar deles. Este processo é o tikkun. Não podemos fugir disso. Se eu fujo de um sofrimento hoje, amanhã virá outro, pelo fato de que eu ainda estou neste mundo físico passando pelo processo do tikkun. A única saída é conseguir fugir dele, fugir da morte, fugir do Satã, entrar no Yam Suf com fé, com emuná shalemá em Hashem, tendo a certeza de que ele deixará você atravessar as águas, como Yeshua fez, andando sobre as águas. Quando a Keter se revela, coisas impossíveis deste tipo acontecem. Yeshua, sendo carruagem de Keter, vai também andar sobre as águas, assim como o povo andou. Na verdade, eles não andaram no fundo do mar, eles andaram sobre as águas secas. As águas se secaram, algo impossível, pois a água, ela é maleável e úmida, e ela se tornou seca e dura. Ela se tornou como uma rocha, como o chão de terra, e as pessoas andaram por ela. Baruch Hashem. Mas o Paró não. O Paró, para ele, foi como um lamaçal. E ele foi afundando. Ele e os seus 600 carros das Clipot foram afundados no mar por Hashem. Baruch Hashem. Isso nos traz uma esperança importante. Quando nós nos voltamos, para marchar em frente, seguir o caminho aberto por Hashem, as instruções de Hashem, não importa o tempo que dure, em algum momento nós iremos nos livrar do Faraó. Sim, iremos nos livrar dele. Em algum momento ele vai morrer, ele vai se afogar, e nós iremos cantar do outro lado. Baruch Hashem com Miriam. Este nome é muito importante. Aquela que consegue fazer a redenção de Biná.
Baruch Hashem, a rainha de Israel, que vai ser mãe dos descendentes que serão a Toldot de Mashiach, a geração de Mashiach, Baruch Hashem, vem de Miriam. Muito importante isso, pelo fato de que Mashiach, ele vai fazer o processo final da redenção de todo Israel e de todos aqueles que querem se tornar Israel ainda no tempo de Mashiach, pois existirão almas que se converterão à Torá Sagrada no tempo de Mashiach. São chamados das nações, que estarão em processo de conversão quando o Mashiach chegar. Baruch Hashem, deixei um vídeo especial, acredito que vocês tenham assistido, na terça-feira, ontem, foi um dia para Parnassá, e lá eu fiz a leitura de Shemot 16 a partir do 4 até o 16. Esta parte aqui, os sábios dizem que é uma segular para Parnassá. Quem ainda não viu o vídeo, veja, pegue a sua Torá e faça a leitura. Mesmo que não é terça-feira de Beshalach, é até Shabbat de Beshalach. A influência da Parnassá, o fluxo, vai estar no próprio Tub Shivat. É importante, faça em Tub Shivat, aproveite o vídeo, pegue sua Torá e leia em português, ou leia comigo ali no vídeo. Baruch Hashem. Nesta paraxá, nós vemos também Hashem alimentar o povo com pão do céu, o mano. Mano significa, o que é isso? O povo não sabia o que era, então chamou de mano. E ficou o nome mano mesmo. Man é a comida dos anjos. Isso nos mostra que o mundo de Yetzirah, ele é um espelho daqui. Tudo que temos aqui tem lá, só que de uma maneira mais espiritualizada, muito mais sutil e muito mais melhorada, vamos colocar aqui, assim, do que temos aqui. Ou seja, a comida dos anjos humanos, ele, por exemplo, não causa evacuação, não faz com que o ser ponha para fora nada daquele alimento. Aquele alimento ele vai se tornar parte do ser, como o alimento aqui na terra também faz isso. Ele se torna aquele que é bom, as vitaminas, as substâncias positivas que tem nos alimentos aqui no mundo físico, nosso corpo absorve e através disso nós vivemos, nós temos energia para viver através do que é bom extraído dos alimentos. Mas aqui neste mundo, que é o mundo das clipot, existem clipot nos alimentos também. Então as cascas, aquilo que é resíduo, é excretado neste mundo físico. Mas o povo lá no deserto, enquanto eles atravessaram o deserto os 40 anos, eles não precisavam utilizar do banheiro, vamos colocar assim. Por quê? Porque eles comiam este alimento espiritual que era todo absorvido pelo povo. Lindo, Baruch Hashem. Hashem também protege o povo com nuvens de glória. Essas nuvens são lembradas por nós em Sukkot, que vai trazer para a gente a confiança de que debaixo das tendas de Hashem, de Sukkot, nós estamos protegidos. Pois as nuvens de glórias, ela não era apenas uma nuvem, eram 7 nuvens. Eram 6 nuvens guardando o povo como uma caixa e uma nuvem que andava na frente. Esta nuvem que andava na frente, ela guiava o povo. Ela era a própria glória de Hashem, sendo mostrada de uma forma sutil para o povo. Baruch Hashem. Também Hashem providenciou uma coluna de fogo à noite para aquecer as pessoas no frio do deserto e afastar os animais peçonhentos do deserto. Isso tudo vai nos trazer uma esperança de que se eu deixar que minha vida avance espiritualmente, se eu entrar nesse mar, o que vai acontecer? Hashem vai me proteger, Hashem vai cuidar de mim. Se eu deixar o faraó para trás, o faraó somos nós mesmos, com nossas ideias, onde tudo que nós temos na fisicalidade parece ser nosso e somos nós, mas não. É uma ilusão da maldade e da morte. O faraó é aquilo que restou da serpente para o ser humano. Deixemos que afogue no mar. Andemos para frente com Hashem. Bendito seja Ele. Moshe Rabbeinu vai voltar a trazer para o povo a consciência do Shabat. O Shabat, ele é importantíssimo pelo fato de que ele é o sinal da aliança que Israel tem com o seu marido, que é Hashem. Então, quem é israeli
tem que guardar Shabat. Caso contrário, não é israelita. O único mandamento que é sinal é este. Então Moshe vai ensinar. Olha, na sexta-feira Hashem disse, pegue 2 porções do maná. Confie que o maná não vai estragar. Que o maná vai ter suficiente para vocês em casa. Não vá buscar no sábado de manhã, porque vocês não vão encontrar no chão. Não vai estar lá. Porque o Shabat, ele é guardado, não é apenas aqui no físico. O Shabat é guardado nos mundos superiores também. O Shabat é o dia de descanso, no sentido de que toda a criação de Hashem vai louvar Hashem, agradecer a Hashem por ter sido criado. Então os trabalhos se cessam, inclusive a caída do mar do céu vai parar naquele dia, justamente para ensinar o povo a ter confiança. Baruch Hashem. No vídeo que temos do ano passado, eu vou falar das paradas que fazemos. Muito importante, assistam lá, pois cada parada que o povo dá é uma maneira de se converter um pouco mais, é uma techuvá, é uma caminhada de elevação, de abertura de consciência. Pois o povo, nós vamos perceber aqui, que o povo ele deixa Mitzrayim na fisicalidade, deixa. Mas o povo ainda carrega uma consciência de escravo. E isso pode ocorrer conosco no começo da nossa techuvá também. É o que? Aparentemente eu sou judeu, judia a partir de agora, mas o pensamento ainda é da outra religião. A concepção do que é certo e o que é errado ainda está presa à cultura antiga. A maneira de ver a vida é do povo da terra e não do povo de Hashem. Precisamos aprender quem somos nós, quem é que vive em nós, o que temos que fazer para nos livrar desta sentença de morte e começarmos a marchar entrando nesse mar. Caso contrário, nós vamos passar toda a nossa vida, Hasvichalila, de techuvá, na beira do mar, sem conseguir atravessar. Na primeira parada, em Ramsés. Ramsés. Ra, na verdade ali, né? Depois Mses. Esse Ra é o mal. Ra é o mal em hebraico. Como se fosse um local onde o mal tivesse um trono, o mal tivesse reinando ali. A gente tem que sair dali. É a primeira parada. Precisamos levantar deste lugar maligno, onde o mal manda. O que é o mal? Já sabemos. A nossa alma animal, aquilo que nós queremos para o corpo, para a morte. O corpo será endereçado para a terra e será apodrecido e destruído. E a alma precisa se elevar e se soltar disso. Por isso existe a surra no túmulo. O ributa. Ele existe para fazer este processo de quem não faz vivo. Vai fazer depois da desencarnação. Vai apanhar lá para conseguir se soltar. Porque não conseguiu se soltar vivo. Temos que nos soltar de tudo que nos faz mal. Soltar a consciência. Entende? Aquilo não tem que mais ter valor para a gente. O valor agora é Hashem e sua Torá. Mas eu não posso deixar de fazer tal coisa, porque se eu deixar de fazer tal coisa, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo. Olhando para as perdas, olhando para a morte, olhe para Hashem. Olhe para o horizonte, onde há a abertura do mar. Levante deste lugar chamado trono de Satã. É necessário sairmos de verdade debaixo da escravidão do Mitzrayim. Baruch Hashem. No final da parashá, é dito que o povo duvida de Hashem. Olha, Shemot 17, versículo 6. Eis que eu estou diante de ti, e ali sobre a rocha, em Horeb, e baterás na rocha, e sairá dela água e beberá o povo. E fez assim Moshe aos olhos dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, pela disputas dos filhos de Israel, e por experimentarem Hashem, dizendo: está Hashem entre nós ou não? E
de Hashem. Continuamos a leitura? E veio Amalek e lutou com Israel em Refim. Então, quando nós, neste processo de Teshuvá, deixamos de alguma forma, Hasve Halila, a dúvida, será que é isso mesmo? Será que precisa tudo isso? Será que já não resolve aceitando o outro lado da religião? Será que precisa ter tanto cuidado assim com coisas, detalhes, e tal ali, vamos supor, da kasherut, detalhes das vestimentas? Eu não posso usar uma blusa mostrando aqui minhas axilas? Será que precisa de tudo isso? Ai, meu pai, precisa cobrir o cabelo, mulher casada? Precisa de tudo isso? Será? Hashem manda clipar. E é uma clipar, eu já ensinei para vocês, vamos repetir aqui. Amalek é uma clipar que tem o Hamor, que é o jumento, e tem o choro, que é o boi. O choro negativo e o Hamor negativo. Porque existe o Hamor positivo e existe o choro positivo. Qual é o Hamor positivo? O jumento positivo. A tribo de Issachar é chamada por Yaakov de jumento. Jumento ossudo. Jumento ossudo pelo fato de que o jumento é um animal que ele tende a ser forte e carregar cargas. E ossudo porque isso vai demonstrar a questão da alma. A alma dele é forte e consegue carregar pesadas cargas. E eram, então, pessoas que conseguiam estudar a Torá o dia inteiro. Só fazia isso, estudava a Torá. Grandes sábios da Torá. Torá tem um peso? Sim, tem, sim. Mas este peso da Torá, quando ele é entendido de uma forma que ele é vida, este peso se torna leve. Como Yeshua disse, o fardo se torna leve quando você compreende a importância deste peso. É uma honra carregar a Torá. Não é algo que vai ser enfadonho, não. É o relacionamento íntimo com a divindade. Então existe esse jumento positivo e existe um choro positivo. O choro positivo, que é o boi, ele está representando o Gavriel. O Gavriel, ele é um boi, é chamado... Depois eu vou fazer uma aula de Ivrit, Bezrat Hashem, a respeito das Merkavot, Baruch Hashem, os acampamentos dos Malachim, que é muito importante para nós, porque nós somos Machanaim, Baruch Hashem. E aí eu vou falar melhor sobre estes anjos formados que nós falamos lá na aula de Binar. Eu não falei o nome dos que estão em Netzach, que foram formados que cuidaram da formação de Netzach e que cuidaram da formação de Ehud, pelo fato de que eles são juízes. Se eu citar o nome de um juiz, ele vai olhar para mim. Ninguém aqui está querendo ser julgado neste momento. Não é verdade? E eles têm uma natureza muito dura. Inclusive os de Rodos, Binei Elohim, que vieram para cá, dizendo eles que iriam fazer tudo aqui porque a gente não estava dando conta. Ou seja, eles são muito duros, muito retos, muito certos, vamos colocar assim, diante de Hashem. E se eles olham para nós e nós tivermos alguma mancha, algum desvio, eles podem nos afetar, nos maltratar. Então, os anjos que formaram Netzach e formaram Hod em Yetzirah, não devemos falar o nome deles. Eu tenho o nome deles, mas para que eu vou dizer? Se for para o mal, melhor não falar. São criaturas poderosas que têm sua positividade, mas eles são retos demais. Todos são, mas eles são juízes. Então, se o Michael é Hesed, acredito que ele é o guardião do povo israelita, eu falo Michael, tranquilo, porque vai fluir dele isso, bondade, misericórdia. Eu falo Gavriel, vai fluir dele a Gvurá, o boi, o choro. Mas a Gvurá de Gavriel é para o bem. Gavriel se sacrificou por nós. Nós já sabemos disso. Lá no tempo de Sedom e Amorá, quando ele destrói a cidade, ele fala que por ele mesmo ele destruiu, ele recebe um castigo. Não é assim? E Gavriel, enquanto ele está aqui, andando no meio de nós, ele recebe uma encomenda destes anjos juízes que eu falei, para destruir o povo de Israel,
E ele não destrói, então ele fica por aqui mais um tempo, ele intercede por nós. O choro, Gabriel, ele é uma gevurá, mas é uma gevurá protetora para nós. Óbvio, Hashem, que existem missões que ele faz que vai machucar. Por exemplo, Moshe Rabbeinu, quando ele foi pegar lá a coroa do Paró, Moshe, ele vai passar por um teste. Vem a bandeja com ouro e vem a bandeja com as brasas. Gabriel é convocado. Gabriel vai pegar a mão de Moshe, pegar na brasa e pôr na boca de Moshe. É Gabriel que faz isso. Ou seja, é uma gevurá pro bem. Foi horrível, doeu e tal. Por isso que você tem que entender. Muitas vezes a gente passa por sofrimento que é pro nosso bem. Foi melhor Moshe queimar a boca ali e não morrer naquele momento? É melhor muitas vezes a gente passar por uma dor e não morrer. Entende? Então, Gabriel é isso. Ele pode falar Gabriel, não tem problema falar Gabriel. Porque ele vai trazer o bem, mesmo que seja com dor. Mas vai trazer o bem. Rafael vai trazer cura. Podemos falar. O Uriel vai trazer a luz da Torá. O conhecimento de Hormá. Podemos falar também. Agora, os anjos de Netzach, melhor não falar, porque eles são juízes. Então, não deixa o juiz quieto, né? Já basta de tanto julgamento. Baruch Hashem. Então, o que acontece? Existe o choro positivo, existe o ramor positivo. Mas existe o ramor, tudo que tem pra cima tem pra baixo. Existe o ramor negativo, que é a preguiça, uma clipá chamada preguiça de fazer o que é correto. Esse é o ramor, aquele pai do Shechem lá que os príncipes mataram. Ele. E existe o choro negativo, que é a pressa de fazer o que não pode fazer, o que é errado. E Amaleque é a junção destas duas clipot. Amaleque é isso tudo junto. O pai de Amaleque, ele faz. Quem ele faz? Ele faz, é o filho de Esaú, um assassino treinado pelo pai. Um homem perverso que pegou uma mulher, fez uma filha nessa mulher, pegou a filha dele e fez um filho. Esse filho ele botou o nome de Amaleque. Essa clipá miserável que não tem jeito de consertar. Eles querem ter muita pressa para fazer o que é errado e muita preguiça para fazer o que é certo. Deixa para amanhã. Hoje não dá para estudar para achar não. Olhar a playlist, não, semana que vem eu vejo. Isso é ramor. Agora o choro, peraí, saiu o quê? Uma novidade, não sei nada, eu não sei nem nome para falar para vocês. Mas é a notícia do mundo acabando, vou ver agora. Busca o mal para dentro de você, busca! Fica olhando o mundo acabando, tem muito rabino fazendo, batemos palmas para eles. Palmas para os rabinos que trazem a destruição da humanidade. Baruch Hashem por eles, continuem com suas bocas proclamando o mal. E você que senta 40 minutos para assistir o rabino profetizar a maldade, fique perdendo seu tempo com chora, ao invés de procurar aprender como mudar as tuas midot, como afogar o Paró no mar, se afastando de futilidades, inúteis ilusões, homens pedantes que acham que sabem fazer cálculos, e somente o Altíssimo, nem Yeshua, a Mashiach, fez cálculos. Quem somos nós para calcular data de fim de nada? Aqui, gente, o povo fica igual cachorro, rodando no rabo. Todo dia tem uma notícia nova. Vai acontecer aquilo, vai acontecer isso. E não acontece nada! Porque não temos ainda a quantidade de pessoas suficiente para puxar Mashiach. Se tivesse, já tinha puxado. Não tem! Eles estão envolvidos com esse tipo de questões. Cálculos. Fazendo cálculos. Foi assim que caímos lá em cima, calculando. O povo vai falar aqui. Iremos ouvir Hashem, depois nós vamos aprender. Nós vamos praticar tudo, depois nós vamos... Sem cálculos. Não durou muito. Eles começaram a praticar os cálculos. Mas esse Moshe sumiu, cadê ele? Bora fazer aqui um ídolo para que o ídolo fale. Porque naquele tempo, como eu falei para vocês, a espiritualidade estava muito forte, tanto para o bem quanto para o mal.
Olha as manifestações que nós estamos citando aqui, né? Na Parashat, nas Parashot, que nós estudamos, coisas magníficas. O mal também se manifestava. Lembre-se que Moshe Rabbeinu, ele chega com o cajado, joga, vira uma tanina, uma serpente, né? Primordial. Os magos também fazem. Ou seja, o mal era muito forte também em suas, né, investidas físicas, certo? Então, existia sim a questão de interação com os ídolos. É óbvio, senão o povo não tinha tanta idolatria. A idolatria era como um vício, era gostoso se relacionar com o ídolo. Eu acabei de falar para vocês o que é relacionar. A alma sentia aquele gozo. Por isso era bom ser idólatra. E todos eram. E até hoje são. Porque é gostoso fazer aquilo que gosta de fazer sem ter que ouvir Hashem. Ah, não, eu gosto de sorvete de chocolate. Não estou dizendo que sorvete de chocolate seja errado, é um exemplo. Eu gosto de sorvete de chocolate, vou me lambuzar. Não importa se Hashem diz que não podemos comer chocolate. Eu gosto do meu ídolo. Eu gosto do fulano de tal. Eu gosto do esportista tal e do esporte tal. Eu deixo de estudar a Torá para ver esta coisa e me agarro em Belial. Rasver Halilá. Fala a frase. Forte? Sim. Se agarre nele, fazendo o que não deve fazer, no tempo que não é seu. Pois cada momento que você vive aqui é uma condição que Hashem te dá para se levantar. Tá tudo escrito. Você vai lá para você fazer tal coisa assim, assim. E não para você se envolver com ele. A ilusão. E o povo duvidou. E então Hashem envia o maior inimigo de Yaakov. Yaakov é Israel. Quem foi perseguir Yaakov para matar a mando de seu pai? Ele faz. A raiz de Amalek, o pai de Amalek, aquele que odeia a Israel. Então ele se levantou com muita pressa, pois ele é o choro negativo. Ele corre para fazer o que não deve. É dito que esses homens correram sem parar, atrás do povo de Israel. Eles correram sem dormir. Eles correram de onde eles moravam até onde Israel estava. 1000 quilômetros sem parar, correndo para matar Israel. Então temos que compreender de uma vez por todas, estamos numa guerra. Quando eu coloco na abertura que tem uma guerra acontecendo, é porque tem. Você tem que se levantar, a tua alma divina tem que se armar, tem que pegar a Torá, que é a espada, tem que pegar toda a couraça da justiça, que é a própria Torá, e se vestir para enfrentar a morte. É isso que nós vamos enfrentar. Por isso que dói. Se nós fôssemos enfrentar ursinhos carinhosos, talvez não doesse. Mas nós vamos enfrentar a morte, o parou. Baruch Hashem. Ficamos aqui então no estudo da Parashat HaShavua. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom, lehitraot. Kol hatovim lekulam.